Olá, pessoal. Bom, então, dando continuidade, né, sobre o assunto ainda de preparos de classe 2, restaurações de classe 2, né, no tocante à questão, né, de proximidade que essas restaurações apresentam com os nossos tecidos de sustentação e proteção. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a parte de matrizes, sistema de matrizes, que é um dos assuntos bastante importantes quando a gente trata de restaurações posteriores interproximais, né? E acho que, apesar de ser um assunto cotidiano, né, para a gente que desenvolve restaurações rotineiramente, a gente percebe ainda que existe uma certa dificuldade de várias pessoas em realmente entender e saber utilizar cada sistema de matriz da maneira mais adequada, né? Tentando realmente tirar tudo que aquele sistema de matriz tem de importante e de interessante para melhorar as nossas restaurações. Eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. Bom, então, vamos entrar no assunto propriamente dito, sistema de matrizes. O que é o conceito de uma matriz odontológica, né? As matrizes, elas são dispositivos metálicos ou plásticos, sendo chamada nos livros de bandas ou tiras metálicas, ou ainda tira de poliéster, que vão substituir, né, uma ou mais paredes ausentes em uma cavidade, possibilitando a restauração do dente. Então, ela faz com que uma cavidade complexa ou composta se torne uma cavidade simples. Então, é difícil a gente conseguir imaginar de que forma que a gente conseguiria reestabelecer essas paredes interproximais perdidas se a gente não tivesse o auxílio dessas matrizes, né? Porque não tem como não ter um dispositivo interproximal protegendo o dente vizinho, né? E dando um arcabouço para a reconstrução dessas paredes que foram perdidas. Quais que seriam, então, as funções de uma matriz, né? Substituir a parede ausente da cavidade, né? Transformando essa cavidade composta ou complexa numa cavidade simples. A gente consegue visualizar aqui nessa imagem, né? Onde eu tenho uma cavidade MOD, eu perdi as duas paredes proximais e eu tenho, então, a instalação de uma matriz, né, substituindo essas paredes e transformando essa cavidade numa cavidade simples. A função dela também é auxiliar na inserção e na condensação do material, impedindo que esse material extravase, né, para o nível do bordo gengival. Ou seja, se tem excessos proximais, né, é porque não foi usada a matriz associada à cunha, causando danos periodontais. Então, ela que vai me auxiliar para que eu não tenha a invasão também lá do espaço periodontal, do nosso espaço biológico. Ela juntamente com a cunha. Ainda é função da matriz afastar o tecido gengival, mantendo a cavidade isolada. Então, muitas vezes a nossa cavidade ela está em íntimo contato com o tecido gengival, né? E isso a gente sabe que atrapalha o nosso processo restaurador, porque a gente, na maioria das vezes, trabalha com material adesivo, né? Que tem que ser livre de umidade, o nosso campo. Então, a matriz também faz esse papel de isolamento da cavidade. Ela auxilia na reconstrução morfológica da coroa, ou seja, ela possibilita a gente de devolver, né, aquele correto contorno proximal que foi perdido, né? Então, é através dela, através da sustentação dessa matriz que a gente vai conseguir fazer a devolução desse arcabouço. Ela auxilia na formação do ponto de contato, né, com o dente vizinho. Então, é através dela que eu vou conseguir fazer um ponto de contato bem resistente, forte, o suficiente, né, mas que também não seja demasiado exagerado. E ela também conserva a integridade, né, do periodonto. Ou seja, se eu utilizo uma matriz bem posicionada e bem colocada, ela vai preservar toda a saúde periodontal que circunda, né,
o dente em questão que eu esteja restaurando. E dentro das matrizes, né, dos sistemas de matrizes, nós temos um sistema de matriz chamado universal e o sistema de matriz chamado de sistema matriz pré-contornada ou individual. Então, eu vou abordar um pouquinho dos dois sistemas, né, falando principalmente da forma de instalação desses sistemas, que muitas vezes é negligenciada devido à falta de informação, e devido à falta de atenção com alguns cuidados básicos que nós temos que ter em relação a esses diferentes sistemas. Então, aqui nós temos um porta-matriz, né, que é o porta-matriz de Toffler-Mayer. Ele é um porta-matriz universal, né, e ele deve ser utilizado com uma matriz universal. Então, para a gente conhecer e entender esse sistema universal. Esse porta-matriz, ele apresenta esses dois parafusos, né, que podem ser afrouxados ou apertados, né? Ele possui esse tambor metálico e essa inserção em U. Quando a gente vai fazer a instalação de uma matriz universal, nós temos que deixar esse tamborzinho, né, metálico, que tem um recorte no meio, o mais próximo possível, né, dessa cela, tá, desse formato em U, para que a gente tenha uma correta preensão da matriz nessa região. E para fazer com que esse tamborzinho chegue muito próximo dessa cela, eu vou utilizar esse primeiro parafuso. Então, eu vou arrochar o parafuso, vou apertar o parafuso até que ele fique em íntimo contato, dessa forma aqui. Após fazer, né, esse apertamento, eu devo soltar esse outro parafuso que está apertando, né, o tambor, para que eu consiga inserir a minha matriz. E para fazer, né, a soltura desse parafuso, eu vou utilizar o parafuso de baixo, tá? Então, eu vou soltar, vou afrouxar, para que aí, então, eu consiga, né, inserir a minha matriz metálica dentro da cela em U, passando por esse cubo metálico aqui. Outro detalhe importante com relação ao porta-matriz universal é a forma com que ele vai ser colocado, né, na cavidade bucal. Então, lá na cavidade bucal é importante que a gente sempre estabilize o porta-matriz universal com a abertura dessa cela ou deste U voltada para o tecido gengival, tá? Para que essa matriz ela fique mais estável. Aqui nós temos, então, no mercado, né, disponível diversos tipos de matrizes universais, né? Elas geralmente vêm em rolo, ou elas podem até virem já recortadas, pré-recortadas, né? Mas geralmente a gente encontra em rolo, e elas têm tamanhos diferentes. Elas têm tamanhos de 7 milímetros, de 5 milímetros, que seria a largura. E essa largura nós vamos determinar de acordo com a altura da coroa clínica que nós estivermos trabalhando. Coroas clínicas longas, nós iremos utilizar uma matriz, por exemplo, de 7 milímetros, e coroas clínicas mais curtas, matrizes de 5 milímetros. Lembrando que essa matriz, ela deve preencher toda a face proximal a ser restaurada até a região da crista marginal. Então, nós iremos cortar um pedaço condizente dessa matriz, né, para que a gente consiga dobrar ela ao meio, dessa forma, e consiga inserir essa matriz dentro do porta-matriz universal. Inserindo essa matriz dentro daquela cela e dentro do tamborim U, nós iremos então fazer o apertamento desse último parafuso para que ela fique resistente dentro do porta-matriz. E após então instalar a matriz dentro do porta-matriz, nós iremos então levar em posição. Aqui, então, mostrando a inserção do porta-matriz universal com a matriz, né, já num preparo cavitário de classe 2. Lembrando que a cela, né, o U da cela deve estar voltado para a gengiva, para o tecido gengival. Então, nós inserimos, ela vai estar bem folgada para que a gente consiga inserir com facilidade. E aí, o nosso segundo passo após a inserção desse conjunto é apertar esse parafuso maior, até que essa matriz fique em íntimo contato, né, com o dente que nós iremos restaurar, tá? Lembrando que essa matriz, ela tem que sempre estar em contato com o dente a ser restaurado.
né, dentro do sulco gengival do dente a ser restaurado e não do dente vizinho. Fazemos então a instalação, né, através da... A gente vai arrochar esse parafuso até com que a matriz fique bem justaposta ao dente a ser restaurado. E mesmo assim a gente observa que tem um pequeno espaço onde a gente encontra ali, a gente consegue visualizar o isolamento. Ou seja, se eu inserir o meu material restaurador ali naquela região, ele vai extravasar, né, criando um degrau, criando um excesso nessa região. Então, para adaptar de maneira bem íntima com o tecido dental, com a parede dental, nós devemos então lançar mão das cunhas de madeira, né, que irão fazer essa aproximação mais íntima da matriz com o dente a ser restaurado. Aqui, ó, a gente consegue visualizar, né, numa imagem com aumento, a desadaptação da matriz antes da instalação da cunha de madeira. E aqui, após a instalação da cunha de madeira, a gente consegue visualizar a perfeita adaptação da matriz com o dente. Essa adaptação da cunha, ela deve ser feita de maneira com que essa cunha fique exatamente ocupando o espaço que tem entre os dois dentes. Ela não pode ficar frouxa e nem pode ficar apertada demais, de maneira que ela não ultrapasse, né, a coroa clínica dos dois dentes. E aí nós temos o sistema de matrizes pré-contornadas. Esse sistema de matrizes também é utilizado para fazer restaurações proximais, para recuperar o ponto de contato que foi perdido. São matrizes de espessura extremamente fina, porque a gente quer, na verdade, que tenha apenas um dispositivo auxiliar e não um dispositivo que vá ocupar o espaço interproximal. E existem vários sistemas que produzem, né, essas matrizes pré-contornadas. Entre eles, nós temos no mercado o sistema da Palodente, o sistema da Unimatriz, o sistema Danville e o sistema da Garrison. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a composição desses sistemas de matrizes pré-contornadas. Então, nós temos dentro de cada sistema desse, independente da marca comercial, nós temos uma diversidade de formas de matrizes pré-contornadas que se adequem, né, ao tipo de coroa clínica que nós iremos trabalhar. Então, de forma geral, de maneira geral, a maioria dos sistemas apresentam uma matriz pré-contornada mais curta, mais estreita, que deve ser utilizada em coroas clínicas mais curtas. Um modelo que é um pouco mais largo, que deve ser utilizado em coroas clínicas mais longas. E também temos um modelo que tem uma extensão, né? Essa extensão aqui, que é para ser utilizado em cavidades mais profundas, tá? Ou seja, são aquelas cavidades que acabam entrando um pouco dentro da margem gengival, né? Onde a gente tem que fazer a restauração, trazer a restauração desde a parte cervical, um pouco subgengival, até a região mais oclusal. Então, a gente tem essa extensão da matriz para que ela apoie de maneira bastante adequada, né, o material restaurador nessa região intrasulcular. Aqui nós temos alguns modelos de grampos, né, que vêm dentro desses sistemas de matrizes. Nós temos o sistema da Unimatriz, que já foi reformulado, ele era de maneira mais simplista entregue desta forma, e hoje ele já tem esse suporte, né, plástico, para dar mais estabilidade para o grampo. Nós temos também o Danville, que é esse sistema de matriz que ele tem uma diferenciação nas suas garras, tanto para a face mesial quanto para a face distal. Temos o sistema da Palodente, que é um sistema bastante interessante também. Ele é um sistema que traz um grampo universal e um grampo um pouco mais estreito, né? Então, para coroas de maneira geral e para coroas um pouco menores, né? E temos também o sistema da Garrison, que é um sistema diferenciado, que apresentam garras anatômicas, né? E que pode ser utilizado de maneira diferenciada também com relação à instalação da cunha. Para a instalação desses grampos, né, porta-matrizes,
nós podemos muitas vezes lançar mão da nossa pinça Palmer, que é a nossa pinça conhecida porta-grampo, e em alguns casos devemos utilizar pinças individuais, né, que vêm no próprio kit do sistema, né, que são pinças diferenciadas para estabilizar esses grampos porta-matrizes. Lembrando que esses grampos, eles são fundamentais para a estabilização das matrizes pré-contornadas. Sem a estabilização dessa matriz com o grampo, a gente não consegue utilizar um sistema de matriz pré-contornado. Então, aqui mostrando, né, a instalação de um sistema de matriz pré-contornado. Primeiramente, a gente leva essa matriz, né, na região a ser instalada, e a gente, posteriormente, a gente percebe que aqui a gente tem uma grande desadaptação, né, em relação à matriz e o dente, e aí a gente faz a adaptação através da instalação de uma cunha e do grampo que eu for utilizar para esse sistema de matriz. Então, a cunha, ela entra e aperta a região cervical, né? Ela deixa a região cervical bastante ajustada. E para ajustar a região mais próxima à região oclusal, nós temos então os grampos, que vão fazer o abraçamento, né, da circunferência do dente, fazendo com que essas matrizes tenham um íntimo contato com o dente a ser restaurado. Então, pessoal, uma questão bem importante é a verificação, né, da inserção dessas matrizes dentro do sulco gengival do dente a ser restaurado, para que não crie nenhum degrau nessa região. E aqui nós temos esse sistema que ele é um pouco diferenciado, que é o sistema Garrison Composite 3D. Ele é um sistema de matriz que, como eu falei anteriormente, possui garras anatômicas, então ele já possui uma pré-conformação dessa região interproximal que auxilia, né, nesse momento da restauração, e ele também possibilita a instalação da cunha após a instalação do grampo, diferente dos outros sistemas, que a cunha tem que vir antes e depois o grampo. Nesse sistema, a ordem não interfere. Eu posso colocar primeiro o grampo e depois a cunha, ou o inverso também pode dar certo. Aqui nós temos, então, a demonstração desse sistema Garrison. Então, foi colocado a matriz em íntimo contato com o dente a ser restaurado, foi instalado o grampo, né? E a gente percebe essa desadaptação, né? A desadaptação da face proximal. Então, para fazer uma adaptação em íntimo contato, eu faço, então, a instalação da minha cunha de madeira. Então, a cunha de madeira, ela pode vir após a instalação do grampo, mantendo, então, essa matriz o mais próxima possível, mais justaposta possível da face que eu devo restaurar. E algo também, outra questão bastante importante também, pessoal, é a questão desse íntimo contato com o dente vizinho. Então, a matriz, por mais fina que ela seja, ela deve ser ajustada à face proximal do dente vizinho, através de uma brunidura, né? Então, eu vou pegar um instrumental de ponta romba e vou esfregar nessa região aqui interna da matriz, para que ela crie um íntimo contato com o dente vizinho, que é isso que vai fazer com que eu tenha um ponto de contato bastante satisfatório, né? E não tenha, então, espaço interdental após a finalização da minha restauração. E a gente não poderia deixar de falar das cunhas, né, que são instrumentos bastante importantes quando eu falo de sistema de matrizes. Apesar das cunhas de madeira serem instrumentos também bastante utilizados, devem ser bastante utilizados na prática diária, elas ainda são um pouco negligenciadas no sentido da questão de como utilizá-las de maneira adequada. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre as cunhas de madeira. Então, para falar das cunhas de madeira, a gente vai falar um pouquinho sobre triângulos, tá? E o que a gente vai falar sobre triângulos? Vamos lembrar sobre a questão de formato de triângulos. Um triângulo equilátero, ele tem todas as suas faces de tamanho igual. Um triângulo escaleno tem todas as suas faces de tamanho diferente. E o triângulo isósceles tem duas faces de tamanho igual e uma face de tamanho diferente. E é justamente o triângulo do formato isósceles que nós temos as nossas cunhas, né,
de madeira que vão trabalhar vão ser trabalhadas nesse formato. Então, aqui mostrando, né, que duas das faces das cunhas de madeiras devem ser muito semelhantes, né, em relação ao tamanho e formato. E a outra terceira face, ela vai ser de tamanho diferente, né? Então, é dessa forma que a gente deve enxergar as cunhas de madeira e entender a forma com que a gente deve inserir essas cunhas entre os dentes adjacentes. Então, qual que seria a função principal da minha cunha de madeira? Estabilizar e aproximar a banda matriz, né, do dente ao longo da margem gengival de preparos interproximais, que seriam preparos de classe 2, 3 ou 4. Então, aqui a gente tem a interposição, né, de uma cunha de madeira fazendo o íntimo contato da banda matriz com a face do dente a ser restaurado. Então, existem algumas questões importantes que a gente deve verificar com relação às cunhas na hora de selecionar. Geralmente, elas são cunhas coloridas, sortidas. E por que elas vêm sortidas? Não é para que você escolha a que mais te agrada para fazer a instalação. Na verdade, cada cor, né, de cunha, ela remete a um tamanho diferente. Então, as cunhas, elas vêm em tamanhos diferentes para que a gente consiga fazer a prova dessas cunhas e verificar qual o melhor tamanho para determinada restauração que eu esteja confeccionando. Existem também cunhas que apresentam um recorte, né, na sua ponta. Esse recorte, ele ajuda na identificação da face correta, né, de instalação dessa cunha. Já as cunhas que não apresentam esse recorte, nós devemos ter um cuidado a mais para verificar exatamente qual é aquele lado diferente do triângulo que sempre deve ser voltado para a região gengival. Então, aqui um desenho esquemático, né, mostrando essa questão do posicionamento correto da cunha. Então, aqui nós temos um desenho esquemático, não são asas de anjo, tá? Aqui nós temos um dente representado por essa figura branca e outro dente. E aqui nós temos a nossa papila, tá? E no meio nós temos a inserção da nossa cunha. Então, observem que a forma ideal de se estabilizar a cunha, de se instalar a cunha, é sempre com essa minha base menor voltada para o tecido gengival. E as duas faces iguais, né, do meu triângulo isósceles, voltada para a face proximal dos dentes adjacentes, tá? Então, aqui mostrando a forma incorreta, né, colocando o vértice, né, do triângulo voltado para a papila, eu vou ter degrau, eu vou acabar criando um espaço, né, durante a instalação do material restaurador nessa região. E sempre a matriz deve estar em íntimo contato, justaposta com o dente que vai ser restaurado e não com o dente vizinho. Aqui nós temos, então, duas imagens mostrando o posicionamento da cunha. Aqui nós temos uma cunha que ficou um pouco frouxa, onde a gente enxerga um espaço ainda existente entre a matriz e o preparo. E aqui nós temos uma cunha que fez uma estabilização mais adequada, onde a gente não enxerga mais esse espaço. Lembrando sempre que, para que a cunha fique bem adaptada, você deve colocá-la manualmente e também dar uma forçada nela com o cabo da pinça, para que ela fique realmente bem estabilizada nessa região. Aqui nós temos também a instalação, né, de uma matriz e de uma cunha de madeira, uma vista por lingual ou palatina, né, mostrando o posicionamento correto, a matriz bem justaposta ao dente que nós iremos trabalhar e depois a cunha de madeira estabilizando a região cervical. E aí nós temos um desenho esquemático, né, pensando nesta situação, foi realizado um desenho esquemático para que a gente entenda esse posicionamento correto da cunha. Se eu tenho esse desenho do perfil de dois dentes adjacentes, e aqui eu tenho o desenho da minha restauração, né, do meu preparo, onde eu irei restaurar.
Aqui, a cunha foi posicionada de maneira errada, né? Então, ela não está posicionada da maneira adequada. Ou seja, ela deixou um espaço, né? E esse espaço aqui, ele vai ser preenchido por material restaurador, criando um degrau positivo, né? E isso vai fazer com que a gente tenha um excesso de material, e esse excesso de material pode causar problemas periodontais nessa região. Então, aqui eu posso ter dois problemas instalados. Esse excesso de material que vai ficar nessa região devido à desadaptação da matriz por causa do posicionamento errado da minha unha. Eu vou ter um degrau positivo, né, que vai causar inflamação gengival, posteriormente pode causar até uma doença periodontal crônica, né? E também posso ter um segundo problema, devido a essa pressão exagerada que a cunha está fazendo sobre a matriz, porque ela não está posicionada de maneira adequada, ela está tomando uma região que não deveria, que ela não deveria ocupar. E isso vai fazer com que falte material nessa região. E eu crie um degrau negativo, ou seja, uma região onde eu tenho falta de material restaurador. E isso vai trazer sérias consequências também, como lesões de cáries secundárias, né, infiltração marginal, e posteriormente pode até evoluir para um tratamento endodôntico, caso esse problema seja descoberto tardiamente. Então, mostrando, né, a importância da estabilização da matriz com a cunha da maneira mais adequada possível. E aqui, pessoal, eu trouxe só como curiosidade alguns formatos semelhantes, né, a palitos ou a dentes, né, de um pente como esse, que muitas vezes nós encontramos no mercado para serem comercializados como cunhas, né. Vocês devem evitar ao máximo utilizar esses tipos e esses modelos de cunhas, porque na verdade eles não possuem um formato adequado e eles vão poder estar ocasionando todos aqueles problemas que a gente já verificou, né? Tanto lesões de cárie secundária, infiltração marginal, como também problemas periodontais, inflamação gengival, perda de tecido ósseo na região, retração, recessão gengival, entre outros. Então, a gente sempre tem que tentar procurar um material adequado para fazer realmente o procedimento de maneira bastante satisfatória. E aqui só mostrando, então, exemplificando, né, toda essa parte de reconstrução com a estabilização. Nós temos aqui um preparo cavitário onde eu não tenho mais a parede proximal, a instalação da matriz, né, e a instalação do sistema de matriz, que foi utilizado o sistema de Gerson, e aqui logo após a confecção da parede em resina composta, né, mostrando a efetividade do sistema de matriz, e aqui o procedimento restaurador finalizado, mostrando que realmente nós conseguimos um perfil de emergência, né, e um ponto de contato bastante adequado utilizando materiais adequados para este procedimento. Bom, pessoal, era isso. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para melhorar e aumentar o conhecimento de vocês com relação a esse assunto, né? E nós teremos aí algumas atividades propostas para serem realizadas de acordo com todo o conteúdo que foi passado aqui. E também teremos uma data agendada para que a gente faça aí a discussão, né, do assunto e de assuntos relacionados, né, e consiga elucidar qualquer dúvida que tenha ficado com relação ao material e ao assunto que a gente trouxe para expor para vocês aqui, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso e que a gente se encontre numa próxima oportunidade, tá bom? Obrigada e até a próxima.